na casa de alguém. Interessante que toda a humanidade, quando vai falar de alguém, vai falar de alguém, principalmente quando tem defeito. É mais fácil falar dos defeitos do que as qualidades. Interessante que até o escritor aqui vai dizer: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Vocês acreditam que esse Simão já tinha recebido o milagre de Deus? Eu acredito. Mas algo que predominava sobre a vida dele estava ainda para marcar a vida dele o resto da vida. Quando alguém vai lembrar de alguém, vocês podem perceber que é mais fácil lembrar pelos defeitos. É aquele irmão que, sabe aquele irmão que tropeçou, aquele irmão doente lá, aquele irmão, e começa sempre a falar dos defeitos primários. Mas a palavra de Deus diz que Jesus estava naquela casa. Aleluia. Eu ministrei essa semana sobre o reino de Deus, ou melhor, nós vivenciarmos o reino de Deus. Eu falei sobre o reconhecimento do senhorio de Deus. Parece que na quarta-feira eu falei sobre o reconhecimento do senhorio de Deus. Quantas das vezes nós deixamos de reconhecer o senhorio e reconhecer que Jesus é Senhor sobre nossas vidas, e deixamos de crer no seu reino, deixamos de crer na sua autoridade. Porém, aqui vai falar que o Senhor Jesus, ou Jesus, estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. A palavra de Deus conta que aonde Jesus passava, multidões de milagres aconteciam, pessoas eram curadas. Nesse mesmo contexto que nós estamos lendo no dia de hoje, ele vai falar no versículo 13: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez em memória sua. Quando aqui está falando, eu gostaria de enfatizar o evangelho do rei. Todas as vezes que esse evangelho for pregado, esta mulher será lembrada. Ou seja, quando falarem a irmã, esta irmã do vaso de alabastro, ela vai ser lembrada. Interessante que a palavra de Deus diz que ela aproximou com um vaso de alabastro, um unguento de muito valor. Como nós vamos perceber aqui, irmão, esse unguento, ele era muito valioso, e aí alguém na Sagrada Escritura dá o valor, que era 300 denários, Era um preço muito caro. Porém, ela vê Jesus na mesa. Ela vê Jesus na mesa. Ela vê Jesus na mesa. E a palavra de Deus diz que ela derrama sobre a cabeça do Senhor, que estava à mesa. Se nós observarmos, essa mulher não era para ela estar diante da mesa. Ela não poderia sentar diante da mesa. Mas ela precisava oferecer o sacrifício dela. Sabe que muitas das vezes você está aqui sentado na mesa, ou está junto da mesa, e muitas das vezes você não pode participar, porque você tem consciência
que você deve esperar o batismo, mas nem por isso você deve deixar de oferecer o seu sacrifício, o seu melhor ao Senhor Jesus. Aqui está o exemplo desta mulher. Esta mulher chega na casa de Simão. Quando a gente vai estudar esse contexto, nós vamos perceber que os convidados sentavam à mesa, mas as pessoas poderiam vir na casa de um amigo, de um conhecido, e o que fazia, irmão? Uns ficavam na janela, quando era alguém muito importante, uns ficavam na janela, outros ficavam nas banquetas que ficavam em volta da mesa, ou nos lugares retirados. A gente lembra do interior, quando a gente ia na casa daquelas pessoas antigas. Eu ainda não sou muito viajado não, mas eu me lembro que quando nós íamos na casa, naqueles casarões, né, os convidados sentavam na mesa e vinha sempre os vizinhos, vinha sempre um amigo e ficava de pé em volta da casa, né? E um ficava na janela porque era muita pessoa, a pessoa era importante. E Jesus chega naquela casa e ela, eu creio, irmão Daniel, que ela não queria dar qualquer coisa para Jesus, mas quando ela descobre que Jesus ia estar na casa de Simão, ela pegou algo de mais valor que ela tinha e levou-se para aquele jantar. Quem sabe ela não iria participar dos principais pratos da mesa, mas ela não estava importando com aquela ocasião para oferecer, para comer o melhor prato da mesa. Ela fala: eu posso ir não participar do melhor prato da mesa, mas eu quero oferecer a minha adoração, eu quero oferecer o meu melhor sacrifício ao Senhor Jesus. Aleluia. Quem sabe você nesta noite também vem aqui, aleluia, falando: Senhor, eu queria participar desta mesa, mas nesta noite você, com o coração puro, com o coração sincero, aleluia, você vem com o coração para oferecer, aleluia, nas mesas, oferecer ao Senhor Jesus o melhor que você tem, aleluia. E a palavra vai dizer bem simploriamente que aquela mulher, ela pega o vaso de alabastro de unguento de grande valor e derrama aquele unguento sobre a cabeça do Senhor. Aleluia. Meu irmão, ela poderia não entender, mas ali tinha um significado muito grande. Jesus era reconhecido como o rei de Israel, precisava ser reconhecido como o rei de Israel. Agora entenda isso: e nenhum rei poderia tomar o trono ou poderia entrar no seu reino sem primeiro ser ungido. Fala comigo: ungido. Ô irmão, os homens não entenderam, mas ela pega o melhor, o mais valioso dela, e ali naquele momento, simbolicamente, tem um significado de unção. O óleo, um unguento valioso, desceu sobre a cabeça de Jesus. O irmão, pode até ser que não foi a autoridade humana, aleluia, que ungiu a cabeça do Senhor, mas Jesus tinha, aleluia, Deus tinha um método, aleluia, para se cumprir. Como não poderia nenhum rei ser rei se não fosse ungido, então ali Jesus se cumpre a unção dele sobre a vida dele, aleluia. Aquela mulher, com simples adoração, aleluia, eu vou oferecer esse sacrifício ao Senhor. Esta mulher vai ser lembrada, esta mulher vai ter um memorial, ou seja, esse sacrifício que ela fez vai ser lembrado onde este evangelho for pregado. Que evangelho é que Jesus pregava, irmão? Que evangelho que Jesus pregava? Quem sabe o evangelho que Jesus pregava? Era o evangelho da salvação? Era o evangelho da libertação? Era o evangelho do reino. Era o evangelho do reino do céu. Era o evangelho do reino do céu.
aonde esse evangelho do reino for pregado, aleluia, vai ser lembrado desta mulher. O irmão, ela fez um memorial, ela construiu um memorial, e ela não construiu um memorial com palavras, ela construiu um memorial com sacrifício. Sabe o que eu vejo nessa palavra? Quantas das vezes nós não temos, irmão, nós não temos condição, às vezes nós não temos o conhecimento necessário para sentar na mesa. Fala: Senhor, eu gostaria de estar em tal lugar. Você gostaria de estar roupa sentado na mesa, mas possivelmente tem nome que foi sentado na mesa que nunca ouviu falar o nome dele. Tem nome que falaram poucas vezes e nunca mais lembraram dele, mas desta mulher sempre é lembrada, a mulher do vaso de alabastro. Quem sabe você, irmão, está oferecendo um sacrifício ao Senhor. Pode até ser que o pastor não está lembrando de você. Pode até ser que alguém não está lembrando de você, alguém te esqueceu. Mas entenda, irmão, que Deus não esquece dos seus. Aleluia. Aleluia, Ele quer você dentro do reino dEle, aleluia, Ele quer você, aleluia, para que se cumpra a palavra e o propósito dEle sobre a sua vida, aleluia. O memorial da mulher foi construído, aleluia. Eu quero fazer uma pergunta à sua vida nesta noite: o que é que você tem usado para construir o seu memorial? O que é que você tem usado para construir seu memorial? Ah, pastor, meu memorial vai ser construído através dos dons que Deus me deu. Irmão, nós vamos ver que aquela irmã não tinha dom de pregar, irmão. Ela não tinha dom de cantar, ela não tinha dom de revelação. Mas você sabe que Deus deu uma revelação para ela, que aquele Jesus que estava na mesa era o rei dos judeus. E ela entende que precisava descer algo valioso. Não se descia o algo valioso simplesmente no pé, o algo valioso descia sobre a cabeça. Entendia que algo valioso precisava ser colocado sobre a cabeça de Jesus. Ô irmão, quem sabe você nesta noite, você não tem algo para dar, fazer igual aquela mulher, oferecer sobre a cabeça. A Bíblia vai dizer outra feita que até os pés do Senhor Jesus era colocado, era enxugado com os cabelos. Pode ter certeza que, irmão, Deus recebe o sacrifício da mulher, porque ela oferece o melhor que ela tinha. Quantas das vezes, irmão, nós estamos servindo ao Senhor Jesus? Eu quero falar de maneira bem simples, bem eficaz. Tem hora que você pensa que Jesus está tão longe e Jesus está tão perto. Tem hora que você olha e fala: Senhor, eu não tenho o que dar para ti, eu não tenho o que oferecer, mas Jesus está, aleluia, colhendo cada sacrifício teu, por mais simples que seja. Por mais simples que seja, o Senhor está, aleluia, lembrando do teu sacrifício. E pode ter certeza que naquele dia o teu memorial, aleluia, Ele vai lembrar do teu memorial, aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor vai te recompensar segundo as suas obras, segundo o seu trabalho, aleluia. Pode ter certeza que o Senhor te lembrará de você, aleluia. Quantas das vezes a luta é grande, o choro tem sido grande, as lágrimas têm corrido nos olhos, aleluia, tem descido sobre os rostos,
aleluia, quantas das vezes tem regado o chão, aleluia, mas o Senhor, aleluia, tem colhido o seu sacrifício, aleluia, por mais simples que seja o seu sacrifício, não deixe de oferecer a melhor oferta tua ao Senhor Jesus, aleluia. Quantas das vezes nós viemos num culto como esse de ceia, simplesmente para comer? Ô irmão, tem hora que nós não temos que vir para comer, não. Nós temos que vir para oferecer o melhor adoração. Senhor, eu não tenho voz, eu não sou pregador, mas eu vou dar o meu vaso de alabastro, eu vou dar a minha riqueza, eu vou dar o que eu tenho, aleluia. E, irmão, quantas das vezes nós precisamos entender que Deus está, aleluia, enxergando, contemplando o nosso sacrifício, aleluia. Quem sabe quem está ao teu lado vai dizer: que sacrifício é esse? Que desperdício foi isso que foi dito no texto? Que desperdício é o tempo que você está dando para a igreja? Que desperdício é isso que você está fazendo para a igreja? Que desperdício é isso? Você vai, sacrifício para estar na igreja, para estar fazendo algo em prol do Senhor, que seja desde uma simples toalha, que seja um simples, aleluia, sacrifício que está aqui. Ô irmão, não sei qual é o seu sacrifício que você tem feito diante do Senhor, aleluia, o seu sacrifício o Senhor tem recebido, aleluia, e você precisa continuar firme, sabendo que o Senhor está construindo o teu memorial através das tuas obras, aleluia. Mas pastor, é muito pouco que eu faço, é muito pouco, eu gostaria de fazer mais, mas é o que eu tenho. Quantas vezes você queria estar aqui ofertando com a melhor oferta financeira? Ah, pastor, eu vejo o senhor tanto na luta e você queria estar ofertando financeira. Quem sabe você gostaria? Eu estava aqui conversando com uma amiga essa semana, e é um amigo disposto a fazer as coisas, mas agora a saúde está um pouco debilitada. Ah, pastor, se eu pudesse, eu estava te ajudando. Ô irmão, quem sabe você não está colocando as mãos em nada, mas no seu espírito você está com a sua sinceridade ao Senhor. Senhor, abençoa o pastor, abençoa os nossos irmãos, abençoa a tua obra. Pode ter certeza que o Senhor está enxergando a sua sinceridade, aleluia. Ô irmão, uma coisa que Deus não comete é injustiça. Uma coisa que Deus não pesa é em balança enganosa. Uma coisa que Deus não faz, aleluia, é acepção de pessoa. Não é porque um pode contribuir com mais, outro pode contribuir com pouco. E Deus, irmão, hoje foi ministrada na ceia que Deus vê é a fidelidade. Quantos irmãos? Quantos por aí? Irmão, quantos já passaram por aqui, na hora de contribuir, fazia questão de fazer assim com o pastor: ô pastor, estou contribuindo, hein pastor? Está aqui, estou contribuindo. Pastor, o senhor deu uma olhadinha na salva hoje, pastor? Quantos? Para quê, irmão? Para ser lembrado como homem. Ô irmão, o melhor sacrifício não é visto pelos olhares humanos, aleluia. A melhor oferta não é a oferta que os olhos humanos podem contemplar, aleluia. A melhor oferta é aquela que surge do fundo da alma, aleluia. Tem hora que nós não temos força, mas nós estamos lá, aleluia. Tem hora que nós não temos tempo, mas nós arrumamos um tempo. Tem hora que nós não temos voz, mas mesmo com a voz que temos, aleluia, abrimos a nossa boca e salmodiamos ao Senhor, damos louvores a Ele, aleluia. Oh, Yanderabaço, Yandecantalaia. Aí Deus enxerga de forma diferente. Alguém olha e fala: ela poderia ter vendido e dado aos pobres.
Em outras palavras, ela ia ganhar visibilidade. Todo mundo ia enxergar ela, todo mundo da época dela ia conhecer ela como a mulher que faz assistencialismo. Ô irmão, quantas pessoas dá ao pobre, quantas pessoas fazem, dá ao pobre, mas fica devendo a Deus. Deus se agrada do sacrifício sincero. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando você está entendendo, glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O que Deus está observando é o seu sacrifício. Pastor, está doendo, mas eu estou lá. Pastor, eu não posso, mas eu estou lá. Pastor, eu não tenho condição, mas eu estou lá. O irmão pode ter certeza que Deus está construindo através das suas pedrinhas, através do seu trabalho. Aleluia, o seu galardão, aleluia, está aumentando diante de Deus, aleluia. Aí o Senhor Jesus dá aqui uma sentença terrena para a vida da mulher. Falou: olha, esse memorial não vai ser lembrado só lá não, mas todas as vezes que for falado desse evangelho, sempre alguém vai lembrar de você. Vai ter um memorial que foi você que, aleluia, jogou, aleluia, um unguento, aleluia, sobre a cabeça de Jesus, aleluia, algo muito precioso. O irmão servo de Jesus, ele não pode, aleluia, fechar os olhos para a vontade de Deus. Ela poderia olhar e falar assim: olha, eu não estou sentado na mesa, eu não devo fazer nada. Tem gente, já aconteceu aqui nesse tempo, que começa a contribuir, mas quando é que vai ser a consagração, pastor? Vai ter consagração esse ano? O senhor consagra de quanto tempo? O que a pessoa está querendo dizer, pastor? Eu vou ser levado quando? Não, meu irmão, no reino de Deus não é assim que faz, não. No reino de Deus eu trabalho, eu ofereço o meu sacrifício ao Senhor. O sacrifício não é sondado. Eu falei aqui na reunião de obreiro, o sacrifício nosso não é sondado pelo olho do pastor. O sacrifício nosso é olhado pelos olhos de Deus. Sabe uma coisa que nós não conseguimos enxergar? Nós não conseguimos enxergar a fidelidade e a lealdade. Por quê? Nós até vemos a pessoa fiel por um tempo, mas Deus sonda um coração fiel. Deus sonda um coração verdadeiro. Não tem como olhar a falar assim: olha, eu estou servindo. Opa, aqui na igreja eu estou servindo de um jeito, lá na porta do banco eu estou servindo de outro, na minha casa eu estou servindo de outro. Não. Deus sonda o nosso coração e a nossa alma. Deus conhece o seu sacrifício. Hoje nós vamos participar da mesa. Hoje nós vamos participar da mesa. Mas quantas vezes nós estamos participando da mesa e achamos que aqueles que ainda não participam da mesa não é ninguém, queremos ensinar achando que não tem. Irmão, todos foram chamados para pertencer a este reino. Aquela mulher, ela não sentava à mesa, mas ela ofereceu o maior sacrifício do dia. Quem sabe alguém foi oferecer só o sacrifício de abrir e fechar a boca, de alimentar. Quem sabe eles tinham Jesus simplesmente como alguém importante que estava surgindo naquela sociedade. Oh, irmão, o melhor de estar sentado na mesa com Jesus não é entender ele simplesmente como uma autoridade terrena,
Aquela mulher, ela reconhece o senhorio do Senhor Jesus, aleluia. Ela reconhece que Jesus era o rei de Israel, aleluia. E ela reconhecendo que Jesus era o rei de Israel, para ela construiu um memorial que ninguém mais ia esquecer. Ô irmão, é bom ser lembrado no memorial por alguém. É bom, ô irmão, é bom ser lembrado pelo nosso trabalho. Todo mundo gosta, sim ou não? O pedreiro gosta, o eletricista gosta, a costureira gosta, a confeiteira gosta, né? Quem faz um prato gostoso, aí quando alguém está comendo um prato, fala: olha, quem fez esse prato? Ah, foi fulana. Olha que prato gostoso, que prato, nunca comi um prato igual. Ô irmão, como é gostoso ser reconhecido, sim ou não? Mas se alguém querendo atrapalhar o sacrifício daquela mulher, você tinha que vender e dar aos pobres. Deixa eu te dizer uma coisa: quem dá ouvido aos murmuradores, quem dá ouvido para ímpio, quem dá ouvido para o invejoso, quem dá ouvido para o mentiroso, nunca prospera. Você já foi em algum lugar que alguém tem um plano, ou você já falou com alguém que você vai contar o plano seu, o projeto seu, e fala assim: olha, eu vou plantar abóbora. Não, fulano, não planta abóbora não, que a abóbora não vai dar. Para com isso. Aqui não, aqui tem um bichinho aqui que come toda a abóbora. Hã? Não, fulano, você fala num projeto: eu vou comprar um carro. Carro pra quê, fulano? Você está com saúde, eu comprar carro para te dar trabalho, depois vem um ladrão, rouba. Porque ela não quer ver você prosperando. Ô irmão, na verdade, um negócio que nada, o mundo hoje não está para negócio não. Estava com vontade de abrir um negócio, não abre não dá dinheiro não. Irmão, tem gente que não quer ver a sua prosperidade. Ah, vou fazer uma faculdade. Vai não, esquece isso. Ixi, Jesus está abortando. Tem uns crentes tribulosos. Ele não está abortando, vai dar tempo não. Ele não faz nada e fica no mesmo lugar. Ele não está abortando. Não, irmão. Para de dar ouvido para quem não quer ver o seu memorial. Tem gente que não quer ver o seu memorial, porque sabe que se você enfiar as mãos, viu? Como dizer assim, se você ir para frente, você vai prosperar, porque ele sabe que a bênção está sobre você. Então ele, sabendo que a bênção está sobre você, ele vai tentar te desmotivar a você caminhar. Mas glória a Deus que nesta igreja, aleluia, o povo desta igreja é aqueles que dão ouvido à voz do Senhor Jesus, aleluia. Ele vai prosperar, porque quem deu graça, aleluia, foi porque Deus viu fidelidade nele, aleluia. E aonde Deus vê, aleluia, fidelidade, Deus dá prosperidade, aleluia. Deus vai fazer, aleluia, você frutificar e multiplicar, aleluia. Aquela mulher, ela poderia sair chorando daquele lugar, mas ela não preferiu sair chorando. O mestre quis falar com ela e ela dá ouvido. Olha, essa mulher é exemplo, viu? Se fosse nas nossas palavras, aleluia, esta irmã é a irmã que precisa ser honrada. Ela deu o melhor que ela tinha, aleluia. O irmão continua dando o seu melhor. Agora, sabe que se eu fosse você, aleluia, lá na sua casa, eu ofereci o melhor da sua casa para Jesus. Ai, irmão, eu não tenho o que oferecer. Oferece filhos, oferece filha. Eu lá em casa já ofereci tudo para Jesus, irmão. Tá vendo? Não, irmão, porque a casa não é minha.
Aleluia! Eu não tenho riqueza material, mesmo que eu queira dar alguma riqueza material para o Senhor ainda, é pouco. Oh Jesus, eu não tenho nada, mas eu vou dar o meu eu vou dar a minha família, e eu e a minha casa vamos servir a Ti, Senhor. Aleluia! E eu glorifico ao Senhor, aleluia, que na minha casa tem sido assim, aleluia, tem sido sacrifício vivo aos pés do Senhor, aleluia. Deus quer ver você prosperar. Quantas das vezes você, deixa eu falar com você especialmente, quantas das vezes Deus coloca projeto na sua cabeça para você fazer para a prosperidade? Não, isso é coisa da minha cabeça, isso não é coisa não. Irmão, coloque em ação. Estou dizendo uma coisa, só vai haver prosperidade quando você começar a entender que o espiritual age através do material. Glória a Deus. Só vai haver prosperidade quando você entender que o material age através do espiritual. E o espiritual, fala comigo, o espiritual se materializa através das minhas ações. Tem hora, irmão, que você não tem nada. Aquela mulher não tinha história, ninguém não via falar dela para a bênção. Agora o próprio Jesus testifica dela que ela ia ter um memorial. Por onde ela andasse, o pessoal ia lembrar dela. Interessante, quando nós vamos ver o contexto, nós vamos entender que essa mulher, ela tinha grandes defeitos. Ela tinha grande defeito. Mas essa mulher, a partir desse dia, ela não foi lembrada mais como uma mulher pecadora. Ela foi lembrada como aquela mulher que ofereceu o sacrifício do vaso de alabastro. Aleluia! Ô irmão, você não vai ser lembrado pelos seus pecados, pelo seu passado, pelos seus defeitos. Você vai ser lembrado, aleluia, pela unção e pela graça que o Senhor tem te dado, aleluia. Quantos podem tomar posse dessa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Não podemos dar nós ouvido à voz do inimigo. O adversário quer fazer suas flores secar, sua plantação secar, quer fazer as coisas não prosperar, quer fazer não prosperar, aleluia, o plano de Deus sobre a sua vida. E eu falei para você que o espiritual é materializado através das suas obras, através das suas ações. Tem hora, irmão, que você tem que usar um projeto, um propósito. Senhor, eu não tenho, Senhor, eu não tenho, mas eu vou tirar um voto aqui para o Senhor. Se o Senhor me der, Senhor, eu já vou dar este voto para o Senhor. Aí você pega aquele voto, irmão, interessante, uma coisa tão natural, que a partir do momento que você faz aquele voto, como fez aquela mulher, ele pega o melhor que ela tinha e fala, não, eu vou lá e vou despejar, vou derramar sobre a cabeça de Jesus. Ela chegou lá e falou, olha aqui, ó, através do meu material, eu quero as coisas espirituais sobre a minha vida. O irmão, ela constrói então algo que ela não sabia, um memorial, aleluia, enquanto pregasse esse evangelho, até aquele dia que Jesus vai vir buscar a igreja, vai ser lembrado desta mulher, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você constrói através da ação, através das obras, às vezes é uma oferta, às vezes você fala, Senhor, esse é o único que eu tenho, Senhor, e eu vou oferecer ele para tal sacrifício, para ti, Senhor. E tem hora que nós temos que dar nome. Eu lá em casa eu falo sempre para nós fazermos uma listagem. Vocês querem ver uma coisa bem simples? Quem é Deus? Quem é Deus? Ele é autoridade? Se ele falasse, estava bom?
Se Deus usasse o irmão Daniel para falar no tempo de agora, estava bom? Estava? Mas até Deus, materializou a sua palavra. Para quê, irmão? Porque através do materializar, viu? Ia saber que alguém via a matéria ia viver as coisas espirituais. Tem hora, irmão, que você, deixa eu te dar aí uma receita de prosperidade. Tem hora que você precisa fazer lá, irmão, um rascunho do que você quer de Deus, viu? Você precisa materializar e visualizar sempre. Senhor, é isso que eu quero, viu? É isso que eu quero. Não é assim que nós fazíamos na campanha? As campanhas, por que vem aquele lá? Escreve o nome aí e põe, traz aqui. Falar nisso, irmão, nós vamos começar as campanhas de novo, tá? Nós vamos começar as campanhas de novo. Nós vamos começar a aumentar. Tem hora que a gente quer diminuir, mas vamos começar a aumentar, porque eu sei que Deus tem grande obra na vida da igreja. Tem hora, irmão, que você precisa fazer os seus projetos e falar: Senhor, vem cá, eu preciso que o Senhor me dê vitória nisso. Senhor, eu preciso dessas bênçãos. Materializa. Eu lembro do meu saudoso pai. Meu saudoso pai, ele fazia listinha para tudo. Certa feita, ele ficou um período, um novo projeto, e ele precisava ir no Rio Grande do Sul, e na volta ele precisava tomar uma grande atitude. E eu me lembro que ele fez assim comigo: Daniel, eu tenho uma responsabilidade, eu vou escrever aqui, está aqui, isso aqui é para não deixar eu esquecer dos meus propósitos, mas eu gostaria que você guardasse. Ele falou assim para mim: esse papel não é para você, isso aqui é eu e Deus. Irmão, não é verdade? Daqui a pouco eu vejo, passados anos, 3, 4 anos, eu pego aquele papelzinho, na hora que eu olho, estava tudo se cumprido, aleluia, tinha tudo se realizado. Por que, irmão, tinha se realizado? Porque parece simples, um pedaço de papel e uma caneta, aleluia. Deus tem plano para a sua história, aleluia. As coisas vão acontecer, aleluia. Não dê ouvido à voz dos inimigos, aleluia. Crê, aleluia, na palavra de Deus, e você vai ver prosperidade sobre a sua casa, aleluia. Eu me lembro que ele falou: eu vou fazer tal sacrifício, e ele fez o sacrifício. E até pensei na época, eu era novo, acho que eu tinha uns 19 anos. Eu falei, não, era mais, eu tinha uns 25 anos. Eu falei: as coisas não vão funcionar assim. Fosse tão fácil assim? Fala, escreve e as coisas acontecem. Irmão, nós estamos mexendo, nós estamos vivenciando um reino poderoso, um reino de poder. E aquela mulher, ela olhou e falou: eu não quero materializar simplesmente com as minhas palavras. Ela podia ir no culto daquela casa ou naquele jantar e ficar olhando somente as palavras de Jesus, ou falar: Jesus, quando fazer igual aquele homem que estava na cruz, ele poderia olhar e falar: ó Jesus, quando o Senhor chegar lá no teu reino, lembra-te de mim também, viu? Ela poderia falar assim ou não? Mas ela queria se materializar, ela queria fazer o que ninguém fez, ela queria fazer o que ninguém estava fazendo, ela queria dar um sacrifício único. Oh, amada igreja, se você dar o seu melhor ao Senhor, pode ter certeza que o Senhor sempre vai te honrar. Ela conseguiu para si um memorial. Falando em memorial, Jesus precisava materializar o Novo Testamento. Ele precisava materializar o Novo Testamento. E como é que Jesus materializa o que estava escrito? Jesus materializa através do seu próprio corpo, através do seu sangue. Ele oferece o seu sacrifício. Para quê, irmão? Para resgatar a todos nós. E o que nós vamos fazer por ele? Pai, em nome de Jesus, aqui foi ministrada a tua palavra. Jesus querido, agora nós vamos comer, Senhor, o corpo e vamos beber, Senhor, o cálice. Em nome de Jesus, que eu peço as tuas bênçãos, Senhor.
Eu peço, Senhor, o teu agir, aleluia. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha fazer, Senhor, conforme a tua vontade. Ó Espírito Santo, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça. Dá, Senhor, aleluia, fortaleça a tua igreja, em nome de Jesus. Jesus querido, que cada irmão, cada irmã possa entender, Senhor, que nós devemos todos sempre, aleluia, oferecer o melhor a Ti. Jesus querido, sustenta eles mais um mês, Senhor, diante da Tua graça. Nós vamos comer deste pão, nós vamos beber, Senhor, deste vinho, aleluia, representando o Teu corpo e o Teu sangue, em nome de Jesus.